Meu amigo, o governo Lula está levando uma surra nessa história do INSS. É impressionante a incapacidade que o governo tem de conseguir gerir essa crise. Olha só, a ponto de nós termos a própria grande mídia, a senhora grande mídia, tendo que reconhecer esse fato inegável. Olha só, opinião do Estadão. O Lula está tendo uma gestão desastrosa da crise do INSS. Vários pontos, inclusive, que eu já tratei aqui no meu canal, que eu já falei por aqui, inclusive a demora em demitir o Carlos Lupe do seu cargo. Algo que aconteceu, mas que demorou a acontecer e custou capital político para o Lula, sem sombra de dúvidas. O pessoal aqui, até o Lauro Jardim, olha só, ele coloca que o governo está apanhando nas redes sociais e o partido está olhando passivamente. Tem motivo para isso aqui, inclusive. O governo tentou levantar uma cortina de fumaça, que é a história do fim da escala 6x1, um absurdo completo, uma quimera, mas isso não é suficiente nas redes sociais, onde esse debate aqui está sendo feito de verdade, porque na vida real, na realidade, ninguém nem toca nesse assunto. Nas redes sociais, onde o debate existe, a crise do INSS repercutiu 6 vezes mais do que essa cortina de fumaça do governo Lula. E a verdade é a seguinte, o governo está preocupadíssimo, assustadíssimo, desesperado com o andamento dessa história, a ponto da senhora Gleisi Hoffmann se reunir com líderes no Congresso Nacional, apelando para que a CPMI do INSS não seja instaurada. Sim, o governo Lula que debelou a crise, que começou no governo Bolsonaro, o governo Lula, porque Gleisi Hoffmann é ministra de Relações Institucionais do governo Lula, o governo Lula está trabalhando na surdina para empacar essa CPMI e impedir as investigações. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, olha só, o comentário aqui a respeito da gestão da crise do INSS é algo que eu já falei bastante aqui no canal. Eu torci para o Lula demorar mais ainda a demitir o Carlos Lupe. Por quê? Quanto mais ele demorasse, pior ficaria a situação do próprio Lula. Qualquer conversa fiada no sentido de estamos combatendo a corrupção, estamos combatendo a fraude, nós que descobrimos, aqui não tem vez para fraudador, para corrupto. Qualquer argumento nesse sentido cai por terra no momento em que o Lula mantém o Carlos Lupe por vários dias, acho que foram 10 dias, não sei, no cargo, porque olha só, a situação dele já era insustentável no primeiro dia da crise deflagrada, quando o Stefanuto caiu, o Lula demitiu, o presidente do INSS, mas ele manteve o Carlos Lupe, que é ministro da Previdência, ou seja, a única função dele é tutelar o INSS para que a coisa funcione direito, e ele não demitiu esse cara aqui quando já tinha evidências muito claras de que o Carlos Lupe pelo menos foi omisso em suas funções, e depois ficou muito mais claro ainda o tamanho, a proporção desse problema e do quanto o Carlos Lupe tinha culpa nessa história. Aí a situação ficou insustentável, o Lula acabou demitindo ele. Ou ele pediu demissão, tanto faz. Mas demorou a acontecer. E aí o Lula pulverizou as chances de conseguir sair incólume dessa crise. Ele poderia ter colocado a culpa no Carlos Lupe, falado que o ministério é responsável por isso, e se ele tivesse demitido a cúpula toda do ministério, ele poderia conseguir se salvar. Por razões políticas, ele manteve o Carlos Lupe, mostrando que ele não está nem aí para o aposentado, não está nem aí para as pessoas que de fato foram lesadas nessa história. Mas o problema não para por aí. O desastre da gestão é muito maior. O Carlos Lupe, no cargo, deu uma série de declarações péssimas falando que todo mundo sabia que tinha crise, que tinha problema e coisas do tipo. E aí, meu amigo, a situação se tornou ainda mais insustentável. E o que o governo Lula faz? Não consegue fazer nada, não consegue reverter essa crise. O que o PT faz? Absolutamente nada. Então, o próprio partido do Lula está passivo nessa guerra da narrativa do escândalo da roubalheira do INSS. Enfim, o próprio governo também não tem feito muita coisa.
A minha leitura desse caso é a seguinte: todo mundo sabe que isso aqui vai dar problema, que isso aqui vai repercutir muito mal e vai colar em todos os envolvidos a pecha de ladrão de aposentado, ladrão de velhinho, ladrão de doente. Então, é uma coisa que realmente custa o capital político de qualquer indivíduo. E o pessoal tá com medo, com razão, de que o Lula fique com essa mancha no seu currículo, como se ele precisasse de mais alguma mancha, não é? Mas a leitura que todos estão fazendo é: o governo está ainda mais enfraquecido com essa história do que ele já estava em outros casos, em outras circunstâncias. O governo está extremamente enfraquecido, pode cair por causa disso aqui. Se não cair, vai chegar muito fraco em 2026 para disputar uma reeleição. E quem estiver junto vai afundar junto. Já tem gente de esquerda querendo pular fora desse barco e se desvincular desse problema para poder falar lá na frente: olha, eu não estava envolvido, não tinha nada a ver com essa história. Pois bem, cada um se vira aí, cada um busca a sua própria estratégia. Acontece que o Lula não pode sair do próprio governo, não pode sair dele, mas até mesmo o PT, gente do PT pelo menos, pode cair fora dessa história em algum momento. Não seria novidade alguma, isso já aconteceu lá atrás, né? Enfim, cada um tenta se salvar na hora do naufrágio. Pois bem, o governo tentou levantar uma cortina de fumaça, que é o debate sobre a escala 6x1. Ganhou tona lá no pronunciamento do Lula, que foi em 30 de abril, em vistas do 1º de maio, já que o Lula não queria botar a cara em público, para não passar vergonha com a ausência de público no 1º de maio. Então o Lula trouxe à tona novamente esse debate, que estava esquecido. Caramba, por que não deixaram esse papo para lá, não é? Sempre dá medo disso aqui ser aprovado, ser levado adiante. Mas a tentativa do governo era só criar uma narrativa paralela à questão do INSS para puxar todas as atenções para isso. Não deu certo, como nunca dá certo, de fato. Então, nas redes sociais, o número de menções à questão da roubalheira no INSS foi muito maior do que isso aqui a respeito do fim da escala 6x1. Veja aqui que o tema, né? Olha só, antes da fala do Lula, engraçado isso aqui, né? Antes da fala do Lula, as menções ao INSS estavam dando ali mais de 2 milhões e meio de menções. E interações 10 vezes mais praticamente. Em relação ao fim da escala 6x1, 378 mil menções, muito menos. Só que depois da fala do pronunciamento do Lula, o número de menções caiu e olha só, a questão do INSS continuou em alta. Tudo bem que foi uma janela de tempo aqui menor, mas realmente é um volume muito maior, um volume substancial de menções ao tema que o Lula quer esconder de todas as formas. O que significa, na prática, que o governo Lula vai ter problemas para tentar emplacar qualquer tipo de narrativa e esconder isso aqui, varrer isso para debaixo do tapete, até porque, olha só, a população alvo das fraudes do INSS está aqui aparecendo. Vou subir um pouquinho mais, aí, agora ficou legal. A popularidade do Lula entre esse pessoal, que é acima de 60 anos, a popularidade do Lula tem caído consideravelmente e a desaprovação tem subido. Não superou ainda, mas, meu amigo, a tendência é que supere a partir de agora, sem sombra de dúvidas. E nesse cenário, né, enquanto isso acontece, na surdina o governo tenta azeitar a transformação de uma possível CPI do INSS em pizza. Então, ela teve aqui, a Gleisi Hoffmann teve uma reunião com lideranças do centro, claro, sempre o Centrão, fazendo um apelo para que essa CPMI não seja instaurada. Ela falou que isso aqui pode atrapalhar a tramitação de projetos importantes na casa, projetos prioritários para o governo, como a isenção do imposto de renda, mas o governo já sacaneou isso aqui mesmo. De qualquer forma, também a PEC da segurança pública e etc. E, segundo a Gleisi Hoffmann, os parlamentares têm que ter foco na tramitação das propostas e não investigar o INSS. Não deixa, o governo está fazendo uma ótima investigação nesse sentido aqui, né? Enfim, a CPI provavelmente vai ser mista, vai juntar Senado Federal
vai juntar também a Câmara dos Deputados. Obviamente, o pessoal da base aliada do governo não vai assinar a instauração dessa CPMI, só que, de fato, né, isso aqui o pessoal tá falando que a CPI não vai vingar e etc. Duvido muito, meu amigo. Isso aqui é um prato cheio para a oposição. Tudo bem que eu sempre falo por aqui que não tem oposição no Brasil, essa é uma grande realidade, mas isso é um prato cheio sem sombra de dúvidas, e quem for contra isso vai ficar marcado, de fato, como alguém que não quis ressarcir os velhinhos, não quis punir quem prejudicou essas pessoas. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.